Saudação a todos vocês que são concurseiros de primeira. Eu sou Carlos Hermann, professor de concursos há aproximadamente 10 anos. Estamos junto com vocês nessa batalha que é desenvolvimento, não concurso ou especificamente curso de informática. Não, a ideia é pontuarmos juntos, batermos um papo, nivelarmos o que tem sido cobrado ao longo desses últimos anos em uma perspectiva de informática para concurso. Muito bem, nós estamos nessa peleja, nessa batalha grande para encontrarmos o nosso lugar, encontrarmos aí as melhorias. E o site voupassar.com.br vai lhe dar esse auxílio, lembrando sempre de alguns detalhes, né? Os melhores são aqueles que estudam quando os outros não estão estudando. Para a informática para concurso, nós gostaríamos de destacar alguns pontos onde iremos abordar ao longo dos nossos encontros. Em primeiro lugar, nós destacamos hardware e novas tecnologias. Nós sabemos que hardware é um dos assuntos que ESAF gosta bastante, assim como a Fundação Carlos Chagas, e de vez em quando busca uma tecnologia um pouco mais nova. E eu quero, dentro das nossas aulas, abordar com vocês questões como essa. Em segundo lugar, nós também vamos estudar aqui, batendo o nosso papo, as questões relativas a software e sistema operacional. Muito cuidado, de vez em quando cai uma casquinha de banana a respeito das novidades do sistema operacional, não muito a respeito do seu uso propriamente dito, mas alguns periféricos desse sistema operacional, a necessidade, o para que ele existe, e isso nós estaremos abordando também junto com vocês. Observem que vocês têm em mãos um material onde é fruto de uma pesquisa ou de várias pesquisas, ele é fruto de livros e leituras e assim por diante. O terceiro ponto que nós vamos estudar também são as questões voltadas ao nosso velho amigo Word. Embora que muitas vezes ele esteja um pouco esquecido, mas a Fundação Carlos Chagas, CESP, gosta de colocar algumas figurinhas relativas ao Word e as suas técnicas quanto à sua aplicação. O nosso velho amigo Excel também nos permite trabalhar com cálculos e manipulação de funções, assim como fórmulas, trabalhando as nossas células e cruzamentos de dados. Outra questão muito importante que nós vamos trabalhar juntos é a rede local. Nós sabemos que primeiro veio a rede local, depois surgiu a moda da intranet, voltando assim, ou voltada para um ambiente internet. Não podemos esquecer de trabalharmos as seguranças. Outra questão importantíssima que nós estaremos abordando no nosso curso é a parte da internet. Essa explosão de rede que nós temos aí, aliada ao correio eletrônico. Claro que a gente não pode esquecer de que para isso aconteça, a gente vai ter que dar algumas pinceladas nos protocolos e também na opção ou nas opções de backup. Não podemos esquecer de algo que é mais do que importante para a perspectiva do nosso curso, que são as questões. Vocês vão observar que dentro das aulas nós estaremos sempre buscando questões de concurso público onde caíram, vamos usar assim, alguém já me disse que temos que ter cuidado para as questões que são caíveis em diversos concursos. Bom, para ganharmos tempo, nós vamos começar a trabalhar com o nosso amigo hardware. Quero muita calma, muita atenção nessas abordagens que vamos fazer, porque estaremos trabalhando com, para muitos alunos, uma área que às vezes é meio que obscura. Na verdade, nem todos nós temos a mania ou a curiosidade de desparafusarmos um microcomputador para observarmos o que ele tem dentro. Então, dá uma segurada, porque ao longo desses nossos encontros, nós teremos aí um meio quebra-cabeça, onde nós estaremos montando a partir de agora. A primeira peça é a questão do microprocessador. Depois nós iremos trabalhar as memórias. Iremos ainda trabalhar em uma perspectiva de hardware com dispositivos de entrada e saída com ou sem fio. Vejamos também a questão da placa-mãe.
por que ela é chamada de placa-mãe? Também será uma abordagem nossa. Outra é a questão dos barramentos. Quando é que o barramento é chamado de interno ou quando é que o barramento é chamado de externo? As unidades de medida. Não esqueça, nós estaremos trabalhando o porquê desse tão falado bit. De onde vem essa expressão? Por que os concursos estão hoje cobrando até modelos de múltiplos bits? Por que se chama de byte? Ou por que chegamos até o amigo bulba byte? Então essas serão as abordagens onde nós iremos trabalhar. Muito bem. O ponto 1 desse nosso trabalho de hardware está exatamente naquela velha pergunta ou na velha indagação que se faz. Poxa, por que o meu computador está tão lento? É uma pergunta que eu faço muitas vezes, as pessoas do local de trabalho também fazem. Aqui no Ceará, então, as pessoas perguntam muito isso. Lá em Pernambuco, quando a gente está dando aula, ou na Paraíba, as pessoas perguntam, poxa professor, meu computador está muito lento, o que está acontecendo? E eu quero responder um dos fatores que contribuem para com que a nossa máquina fique às vezes lenta. Esse componente, acompanhe comigo aí no seu material, você vai encontrá-lo como sendo o seu chip de processador. O chip de processador, ele é o corresponsável, digamos assim, o responsável número 1 pela resposta que você busca tão rápida naquilo que você solicita à tua máquina. Muitas vezes você clica e tem que clicar de novo e acha que até quebrou a máquina, porque ele não te responde. Na realidade, o chip de processador é quem dá maior parte do desempenho, ou é aquele que dá a você uma resposta um pouco mais rápida ou não. Esse chip, acompanhe pela figura que você tem aí, ele é o corresponsável, ele é uma pequena plaquinha de silício, onde passou por todo um desenvolvimento. E a gente vai trabalhar um pouquinho a questão desse desenvolvimento desses tipos de processadores. Por exemplo, uma determinada empresa chamada de Intel, observe que nós colocamos esse exemplo aí para você também, desenvolveu um tipo de processador onde nele se fariam opções de crescimento ou opções de velocidade na resposta. Vejam que essa é a nossa primeira peça. E eu quero trazer para vocês que essa empresa chamada Intel criou alguns processadores e um dos que mais se destacou ao longo da história foi o 80386. Esse processador 80386 trouxe um grande avanço na tecnologia. Muitos acham que a chegada do Pentium é que trouxe o avanço tecnológico, mas existe um engano aí. Na realidade, o momento que mais houve ascensão no sentido de crescimento da microinformática foi na chegada do Intel 386. E engraçado que ele trouxe consigo o desenvolvimento da própria área lógica, que é o que nós chamamos de software. Então, se você lembra comigo, você vai perceber que quando o hardware deu esse crescimento a partir do processador 386, veio também a família Windows nascendo em paralelo. Grave bem isso. Todas as vezes que a parte software se desenvolve, a parte hardware também vai junto. Então, existe um crescimento paralelo que deve ser observado sempre por você. Faça sempre esse estudo e perceba que todas as vezes que há um lançamento de um novo equipamento, em paralelo você vai encontrar aí um novo software para ele. Muito bem. A partir dessa história que nós estamos vendo, você vai observar que a Intel criou esse processador. E aconteceu que um certo concorrente veio e também assim fez. E começaram a vender esses chips. E nós, usuários, entramos na onda de comprar. Logo em seguida, a Intel criou um outro processador que traria, sim, uma resposta melhor, que esse processador seria então chamado de 80486. A concorrência veio e também criou o 486. Poxa, onde vai acabar essa história afinal, Gente, na realidade, o que aconteceu foi que a Intel
quis patentear o número. Mas vocês que também estão estudando direito, sabem que não se pode patentear número nenhum. Na realidade, isso não foi possível. E o que foi que a Intel fez? A Intel criou o que nós conhecemos hoje como Pentium. Acontece que Pentium foi criado e a concorrência não pôde usar mais o mesmo nome. Com isso surgiu o 586, o 686 e agora o Atom, depois a AMD optaram para o Core Duo. Claro, gente, eu não estou aqui fazendo comercial de ninguém. Não se trata de chips melhores ou chips piores. A ideia é simplesmente que vocês percebam que houve um crescimento nesse microchip, que é sobre ele que nós estamos falando, lembrem-se disso. Outra observação que eu quero que vocês percebam junto comigo é a respeito de algumas fases que muitas vezes nós encontramos aí a ESAF e a Fundação Carlos Chagas perguntando para nós, concurseiros, digamos assim. Bem, em primeiro plano eu quero destacar que todo bom processador, ele vai precisar de uma frequência. Para que essa frequência, Hermes? Na verdade, essa frequência a gente vai estabelecer ou vai definir o resultado mais rápido daquilo que nós queremos. O nome disso, clock. Todas as vezes que você falar ou ouvir falar a respeito de clock, aparenta ser relógio, não é? Mas tem a ver, gente, não tem problema, tem a ver sim. Clock trata-se de uma rotatividade do nosso amigo processador. A partir daí você vai observar que, havendo uma frequência mais rápida ou uma rotação mais rápida, eu terei um desempenho a partir de um processador melhor. Isso é muito cobrado em concurso público, pode ter certeza. Se você observar comigo, em um processador do tipo Pentium 2.8 de GHz, lembrem-se, a medida é Hertz. E a partir disso, megahertz, gigahertz, e se preparem para o que pode vir aí pela frente. Na verdade, o que nós temos hoje, por exemplo, 2,8 gigahertz. Isso estaria estabelecendo os ciclos do nosso clock. A partir daí, você percebe aproximadamente 2,8 bilhões de ciclos por segundo. Isso não é fácil. Por isso que muitos autores chamam de processador o cérebro da nossa máquina. Ele tem que pensar muito, tem que ralar mesmo. Tá? A segunda observação que nós ainda queremos trazer a respeito do nosso processador é o que muitas vezes nós chamamos de overclock. Você já deve ter escutado falar sobre isso. Overclock seria uma espécie de turbinada. É como se fôssemos turbinar, dar maior potência. Muito cuidado. Muito cuidado com essa turbinada. Muitas vezes você pode até perder dados por conta disso. Hermann, é possível se turbinar? É, a partir de opções de setup, assim como alterações físicas. Mas, na verdade, a gente não recomenda essa história de turbinada ou de overclock, porque às vezes você altera o estado natural da tua máquina. Mas é possível, não caia numa dessas. E o terceiro objeto aqui que nós vamos trabalhar, ou o terceiro ponto importante desse nosso processador, está exatamente na linha da sua arquitetura, ou na sua preparação, melhor dizendo, para que serve um processador ou uma divisão que nós poderíamos fazer. Muito fácil. Primeiro, nós destacamos que na linha de arquitetura, um processador, ele poderá ter uma característica, poderá ser um computador RISC. Poxa, que tipo de computador ou processador? Observe que eu estou muito trabalhando as duas expressões, processador e computador. Não é problema, gente. Muitas vezes quando nós temos assim, o meu computador é um Pentium, você está falando do seu processador. Então, nenhum tipo de estresse a respeito disso. Voltando, o nosso RISC aqui falado, trata-se de um computador de grande potência. Ele seria mais ou menos assim, um cara muito forte, que fizesse as suas malhações. Mas observem um detalhe,
A característica do RISC positiva é que ele é realmente muito potente, ele pega pesado. Mas se nós fôssemos dar uma característica negativa, é que ele não absorve um grande número de instruções. Isso é característica também do RISC. Esse RISC, lembrem-se, um tipo de processador. Existe um outro tipo de processador chamado CISC, que também é muito bom, muito utilizado, assim como o RISC, em equipamentos de grande porte, para trabalhar com redes, mainframes, as nossas redes. Ocorre que o modelo CISC, ele permite também manipular rede, só que ele aceita uma quantidade maior de instruções. Isso característica CISC. E aí você poderia perguntar então, poxa, se você está falando de um computador ou de um processador que tem tecnologia RISC como sendo forte, recebe poucas instruções, fala do CISC, ele um pouquinho menos potente, mas que aceita uma quantidade muito grande de informações. O que nós teríamos então na nossa casa? Na minha residência eu tenho o quê? Fácil. Você junta as tecnologias e aí você encontra o C-RISC, ou alguns preferem chamar de Post-RISC. Seria exatamente a junção das duas tecnologias. Fiquem bem atentos a isso. Mas, se vocês preferirem utilizar uma expressão que foi de uma velha aluna nossa, ela disse que, na verdade, o RISC se parece muito com o homem, porque ele é forte, mas não aguenta uma grande quantidade de instruções. E ela disse que o CISC seria comparado a uma mulher que aceita uma grande quantidade de instruções. Bem, se você preferir ir pelo conceito dela, não tem problema. Bom, eu quero concluir esse momento só trazendo aqui uma informação curiosa também a respeito do que nós chamamos de CPU. Todos vocês já ouviram falar em CPU, mas muito cuidado. Nem sempre a CPU significa o seu gabinete, há uma grande confusão. CPU trata-se da área do processamento, ou do chip de processamento especificamente. E eu quero aqui falar com vocês só das 3 divisões de um chip de processador. Ele tem uma área que nós chamamos de ULA, que é responsável pelo cálculo matemático. É uma forma integrada de calcular, alguém responsável pelos cálculos. Em segundo, nós temos alguém que controla os dados que passam pelo processador. A esse nós chamamos de unidade de controle. E em terceiro lugar, nós temos os registradores. Alguns autores gostam de chamar de espaços para memória, ou memórias rápidas, que são manipuladas pelo nosso processador. Então, na próxima aula, nós iremos continuar o assunto de processadores para que vocês tenham um entendimento melhor.